O Amigo Dedicado. Essa é uma história de fada do Oscar Wilde. Este é o quarto vídeo em que nós estamos lendo a história. Logo cedo na manhã seguinte, o moleiro apareceu para receber o dinheiro do saco de farinha, mas o pequeno Hans estava tão cansado que ainda estava na cama. "Palavra que você é muito preguiçoso", disse o moleiro. "Realmente, considerando que eu vou lhe dar o meu carrinho de mão, acho que você poderia trabalhar um pouco mais. A ociosidade, ou seja, ficar aí sem fazer nada, é um grande pecado. E eu, por certo, não gosto que nenhum de meus amigos seja preguiçoso ou ocioso. Você não deve se importar de eu falar com você assim com tanta franqueza. É claro que nem sonharia em fazê-lo se não fosse seu amigo. Mas o que adianta a amizade se não se pode dizer exatamente o que se pensa? Qualquer um pode dizer coisas encantadoras e tentar agradar e bajular, mas um verdadeiro amigo sempre diz coisas desagradáveis, sem se importar se causa dor ou não. Na realidade, se ele for amigo de fato, é isso que ele prefere, por saber que está fazendo o bem." "Eu sinto muito", disse o pequeno Hans, esfregando os olhos e tirando sua touca de dormir. "Mas eu estava tão cansado que pensei em ficar deitado só um pouquinho, ouvindo os pássaros cantarem. Sabe que eu sempre acho que trabalho melhor depois de ouvir os pássaros cantando?" "Muito me alegro com isso", disse o moleiro, dando um tapa nas costas do pequeno Hans, "porque eu queria que você viesse até o moinho assim que se vestisse, para consertar o telhado para mim." O pobre Hans estava louco para ir trabalhar em seu jardim, pois fazia 2 dias que suas flores não eram regadas, mas não quis recusar o pedido do moleiro, que era tão seu amigo. "Você acha que seria muito inamistoso de minha parte se eu dissesse que estou ocupado? Você acha que seria rude se eu falasse para você que eu estou ocupado?" perguntou ele com voz tímida e envergonhada. "Ora, na verdade", respondeu o moleiro, "não me parece que eu esteja pedindo demais, levando em conta que eu vou lhe dar o meu carrinho de mão. Mas é claro, se você se recusar, eu vou e conserto eu mesmo." "Ora, de jeito nenhum!" exclamou o pequeno Hans, e pulando para fora da cama, vestiu-se depressa e foi para o celeiro. Trabalhou lá o dia inteiro até o pôr do sol, quando então o moleiro apareceu para ver como ele estava indo. "Como é? Já consertou todo o telhado, pequeno Hans?" perguntou o moleiro com voz muito alegre. "Está tudo consertado", respondeu o pequeno Hans, descendo a escada. "Ah", disse o moleiro, "não há trabalho que se faça com mais prazer do que aquele que se faz para os outros." "Não há dúvida de que é um grande privilégio ouvi-lo falar", respondeu o pequeno Hans, sentando-se e limpando a testa. "Um privilégio muito grande, mas receio que eu jamais terei ideias tão bonitas quanto as suas." "Ora, elas lhe ocorrerão", disse o moleiro, "mas é preciso que você se esforce mais. No momento, você só conhece a prática da amizade, mas algum dia haverá de conhecer também a teoria. Então você só sabe ser amigo na prática, mas um dia você vai saber falar sobre amizade." O que ele está fazendo? Ele está invertendo as coisas. O que é falar relacionado com a prática? Vamos imaginar que eu sou um... Vamos imaginar que você é um nadador profissional, né? E você só sabe nadar muito bem. Você nada muito rápido, consegue nadar consegue nadar mais de quilômetros. Mas eu sei falar sobre a história da natação. Eu sei falar como é bonito quando a mão do nadador se insere na água, etc, etc. Quem que vale mais? Você que sabe fazer na prática ou eu que faço blá blá blá, 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 blá blá blá? Quem que vale mais? Quem vale mais é você. Ok? "Mas algum dia haverá de conhecer a teoria também. E você acha mesmo que eu consigo?" perguntou o pequeno Hans. "Não tenho a menor dúvida", respondeu o moleiro.
Mas agora que você já consertou o telhado, é melhor ir para casa descansar, pois amanhã de manhã eu quero que você leve os meus carneiros para a montanha. Nesse momento, com certeza você já está que nem eu, né? Você está extremamente revoltado, você quer entrar dentro dessa história e dar umas chicotadas na orelha do moleiro, né? Mas volto a dizer para você, não é só um moleiro, né? Eu sei que parece muito mal, mas dá vontade de entrar lá e dar umas chicotadas na bunda do Russ e falar: toma jeito, Russ, para de ser bobo, rapaz. Fica aí impressionado com uma fala: ele fala bonito, né? O pobre pequeno Russ ficou com medo de dizer qualquer coisa sobre o assunto, e logo cedo, na manhã seguinte, o moleiro levou os carneiros até a cabana e Russ saiu com eles para a montanha. Levou um dia inteiro para chegar lá e voltar. E quando chegou, estava tão cansado que caiu dormindo na cadeira e só acordou quando o sol já ia alto. Como eu vou me divertir no meu jardim? Disse ele e pôs-se a trabalhar. Mas por alguma razão ele nunca conseguia cuidar de suas flores, porque seu amigo, o moleiro, estava sempre aparecendo para despachá-lo em tarefas distantes, ou pegando-o para trabalhar no moinho. O pequeno Russ, volta e meia, ficava muito perturbado, pois tinha medo que suas flores pudessem pensar que ele as havia esquecido. Mas consolava-se, pensando que o moleiro era o seu melhor amigo. Outra culpa do Russ. Ele não vê que as flores são muito mais importantes do que um moleiro. Ele está deixando as suas verdadeiras amigas morrerem por causa de uma outra pessoa que não merece a sua amizade. Além do que, costumava ele dizer, ele vai me dar o seu carrinho de mão, o que é um ato da mais pura generosidade. O Russ tinha que ter parado aqui. Outra idiotice do Russ. Tinha que ter parado aqui e pensado: epa, peraí, mas quanto que vale um carrinho de mão? Não um carrinho velho como o que ele vai me dar. Quanto que vale um carrinho de mão? Um carrinho de mão não vale tanto. Quanto tempo eu trabalharia para comprar o carrinho de mão? Eu trabalharia tanto. Então eu conseguiria comprar um carrinho de mão já há muito tempo com esse trabalho que o moleiro está me mandando fazer, né? Mas é claro que para isso ele precisaria saber que palavras vazias são só palavras, né? Porque o moleiro falaria para ele: não é esse tipo de raciocínio que você faz. Verdadeira amizade, você não pensa quanto que vale, você ajuda. E se o Russ fosse, lembre-se, não bonzinho, se o Russ fosse bom, ele olharia para o moleiro e falaria: uma ova! E não ajudaria. Onde que eu estava? Mas consolava-se pensando que o moleiro era o seu melhor amigo. Além do que, costumava ele dizer, ele vai me dar o seu carrinho. E assim o pequeno Russ continuava trabalhando para o moleiro, que continuava a dizer toda a espécie de coisa bonita sobre a amizade, que Russ escrevia num caderninho e tornava a ler de noite, pois era muito bom estudante. Aconteceu que certa noite o pequeno Russ estava sentado perto da sua lareira, quando ouviu uma forte batida em sua porta. Era uma noite muito tempestuosa, com o vento soprando e rugindo em volta da casa de tão terrível que, a princípio, ele pensou que era só a tempestade. Mas veio outra nova batida e depois uma terceira ainda mais forte do que as outras. Será algum pobre viajante? Disse o pequeno Russ consigo mesmo e correu até a porta. Lá estava o moleiro, com uma lanterna em uma das mãos e um grande bastão na outra. Querido Russ, gritou o moleiro, estou com um terrível problema. Meu filhinho caiu de uma escada e se machucou e eu vou chamar o doutor. Mas ele mora tão longe e a noite está tão feia que acaba de me ocorrer que seria muito melhor se você fosse em meu lugar. Você sabe que eu vou lhe dar o meu carrinho de mão, de modo que é muito justo que você também faça alguma coisa por mim. É claro, exclamou o pequeno Russ. Considero um grande elogio ter vindo me procurar e vou partir agora mesmo.
Mas preciso que você me empreste a sua lanterna, porque a noite está tão escura que tenho medo de cair na vala. Cair num buraco cheio de água. Lamento muito, respondeu o moleiro, mas esta é minha lanterna nova e seria uma perda muito grande para mim se acontecesse algo com ela. Bem, então não faz mal, eu vou dar um jeito sem ela, disse o pequeno Hans, e depois de pegar seu casaco de peles, seu gorro vermelho quentinho e de amarrar uma echarpe de lã no pescoço, ele partiu na tempestade. Próximo vídeo a gente vê o que vai acontecer.